Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que o portal paparazzo-rubro-negro.com.br é simples, é leve, carrega fácil, já está no ar. Você pode acessar paparazzo-rubro-negro.com.br, colocar na sua página inicial e você não vai se arrepender. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui, ó, o botãozinho que está aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Então, hoje a gente já chega aqui avisando que segunda-feira, dia 8, né, o Flamengo tem os seus jogadores retornando das férias. As férias acabaram, né? Segunda-feira eles voltam, vão passar por aqueles exames, né? Furar o dedo, exame, como é que eles chamam de... faz aqueles aeróbicos lá, né? Corrida e tudo mais, para ver como é que estão, como é que voltaram das férias. Passam por uma série, uma bateria de exames. Então já na segunda-feira, então o Flamengo tem o retorno dos seus atletas aí na segunda, dia 8 de janeiro, né, e a apresentação de alguns outros. Bem, a gente... ou de outro, né? De outro. Até o momento, a contratação apenas de Nicolás de la Cruz. A janela ainda vai abrir no dia 11, vai até março, mas o Flamengo, então, contratando apenas, né, Nicolás de la Cruz. E a notícia... importante é que com a saída do Everton Ribeiro, informação do Júlio Miguel Neto, é que o Nicolás de la Cruz deve utilizar a camisa 7 do Flamengo, tá? É possível que essa camisa seja anunciada oficialmente pelo Flamengo como sendo agora de um novo dono, de la Cruz, então, com a camisa 7 do Flamengo. E aí, né, o Arrascaeta, caso o Corinthians, que eu acho muito difícil, consiga confirmar a contratação do Gabigol, ele herdaria a tão sonhada camisa 10, mas que já deixou claro que não tem problema, ressentimento nenhum com o Gabi. Ele, por até vale a gente falar, começou a treinar, postou foto, né, postou vídeo, postou nas redes que estava no Ninho do Urubu treinando, né, voltou antes da hora, quer estar 200%, como ele falou. Então o Gabigol focado, né, voltando antes do grupo, voltando para estar mais preparado. Então o Gabigol fez a postagem, olha só, na verdade foi um stories, né, que ele postou, olha só, mostrando que estava no CT Ninho do Urubu, tá? Então já retornou aos treinamentos e começa os trabalhos já para a próxima temporada, né? E a reapresentação do grupo é só na segunda, mas o Gabi já veio antes. Quem também está treinando antes da hora, tá? Que a gente tem que falar de todos, né? É esse aqui, ó. Alguns, óbvio que os outros jogadores já postaram também treinando, né? Não necessariamente no Ninho do Urubu, como é o caso aqui do Alan, que também precisa se recuperar, né? Teve cirurgias e tal, então precisa se recuperar. O Alan também postou aí fazendo treinamento. Os caras parecem pelo menos que estão focados, é o que a gente espera para 2024, né? A gente precisa que eles estejam focados, né? Porque o ano de 2023 foi muito ruim, né? Então, o jogador aí, o Alan, de 26 anos, tem a reapresentação marcada para o dia 8, mas fez aí então a postagem também, fazendo ali a sua recuperação, já se preparando para 2024, realizando treinamentos aí com um fisioterapeuta durante as férias. Então, os jogadores... É importante, né? O atleta tem que se manter focado para não ter problema no seu retorno. E com a saída do Santos para o Fortaleza, o Flamengo vai ficar com Rossi, Matheus Cunha, e tem mais um jogador que chega para compor. É o Diogo Alves, tá? A terceira opção que deve aparecer no gol do Flamengo. O Diogo Alves tem 20 anos, vem se destacando aí bastante, atuando pelo Sub-20 do Flamengo. Em setembro de 23
foi o herói e se consagrou campeão brasileiro na vitória de 3-2 nas penalidades contra o Palmeiras, né? O Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras, né? Sub-20. Então o título nacional foi garantido pelo Diogo, que deve ser a terceira opção do gol do Flamengo. É visto aí como um grande nome para o gol rubro-negro, né? E o jogador foi um dos sobreviventes, tá, cara? Vale a gente lembrar, foi um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu de 2019. E ele vai ter agora mais uma oportunidade, chegando aí ao profissional, né? Diogo vai participar aí da primeira fase da Copinha e depois terá a chance de ser integrado em definitivo no profissional, tá? Então, o menino, tá aqui, ó, a imagem dele, né? O Diogo. Então começa a Copinha e depois será aproveitado no profissional. Bem, a gente tem aqui uma informação que eu acho importante a gente trazer, porque a gente trouxe no Olho no Lance. Quem acompanha aqui, né, sabe muito bem. A gente vinha falando da possibilidade do Mateuzinho ser negociado para ajudar em alguma vinda do Flamengo, principalmente Léo Ortiz e Juninho Capixaba. O Flamengo segue buscando o Vinha, né? Então seria o Vinha ou o Capixaba para lateral, e aí, no caso, lateral esquerda, e o Mateuzinho e o Léo Ortiz, que eles querem também. E o Mateuzinho poderia ser um jogador que o Flamengo utilizaria nessa troca, colocar entre aspas, venda e aquisição de outros jogadores. E aí a gente falou que o Mateuzinho interessava ao Red Bull Bragantino. Agora o Vene trouxe a confirmação falando o seguinte, que o Red Bull apresentou uma oferta oficial ao Flamengo para contratar o Mateuzinho de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. O Flamengo aceitou e queria avançar na operação, mas o lateral não aceitou a proposta, né, do Massa Bruta, e o negócio até o momento não evoluiu. A negociação não tinha ligação com a negociação envolvendo o Ortiz entre os clubes, seria uma operação diferente. É o que a gente tem falado, a gente tem falado isso diariamente. Não é uma, quando a gente fala é uma troca, entre aspas, é porque o Flamengo negocia, coloca dinheiro em caixa e adquire o Léo Ortiz e pode pagar um pouco mais do que está sendo até pedido. Mas não há troca efetiva, direta, tá? São negócios à parte, é o que a gente vinha falando no Olho no Lance para vocês. E aí a gente teve a Raíza Simplício, tá? Ela publicando o seguinte, olha só, ela retuitou o Vene e falou o seguinte: Mateuzinho prioriza uma saída para o exterior. O jogador entende que chegou a hora de respirar novos ares, mas neste momento quer algo fora. Se não pintar nada, pode avaliar as situações por aqui, tá? Então ele primeiro não aceitou ainda o Red Bull Bragantino, porque primeiro quer avaliar a possibilidade de saída para o mercado exterior, tá? Então, só espero que não atrapalhe o negócio aí do Flamengo, né, com o Capixaba, com o Léo Ortiz, já que é separado, já que que são negócios à parte, o Flamengo já pode ir se adiantando e depois resolve essa questão do Mateuzinho. Mas parece que, apesar de serem negócios à parte, o Flamengo quer já deixar tudo, né, fazer uma venda casada, vamos dizer assim, né? Como fez com o Pablo Mari. Só vendeu o Pablo Mari depois que contratou o Léo Pereira. Lembra disso? Pois é, isso aconteceu. O Flamengo parece que quer só pagar o valor que estão pedindo, ou perto do que estão pedindo pelo Léo Ortiz e pelo Juninho Capixaba, depois que tiver certeza que vai ter o desconto com a venda do Mateuzinho, tá? Então por isso que pode sim, acredito eu, pode atrapalhar um pouco, mas a gente ainda tem muito tempo aí de possibilidade para contratar. Eu acredito, tá, cara, mesmo com todos os problemas, eu acredito que a gente vai ter uma reformulação completa e a compra de jogadores que a gente precisa, tá? Olha, confirmado, o Flamengo vai realizar um jogo do Campeonato Carioca no estádio Almeidão, na Paraíba, no dia 21 de janeiro, diante do Nova Iguaçu. Para esse duelo está ocorrendo uma mobilização de vários órgãos para ver melhorias no palco que sediará o jogo. Capacidade é de 11.600, mas o Flamengo, o governo da Paraíba e a Federação Paraibana desejam que a capacidade seja liberada para 23.200. Né? O mandante da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca será o Nova Iguaçu. Né? A equipe que entrará em campo em João Pessoa será completa de crias da base, no caso, será toda de jogadores da base, não vai ser
o time, por exemplo, dia 21, pra vocês terem uma ideia, o Flamengo está lá em Orlando. O Flamengo deve ter um jogo portão fechado, 21 ou 22, em Tampa, né, lá na Flórida, contra uma outra equipe da MLS. Um amistoso, um jogo preparativo, né? Um jogo um jogo treino, vamos dizer assim, jogo portões fechados. Então o Flamengo já estará nos Estados Unidos, tá? Então a equipe que entra em campo será toda de crias, né? Time alternativo do Flamengo na Paraíba. Até os youtubers lá, um deles, né? O Cleberson Flá Guerreiro reclamando, falando que, que deveriam ter mais cuidado com o pessoal do Nordeste. Então cabe à diretoria do Flamengo marcar outro jogo durante a temporada, outros jogos durante a temporada no Nordeste, né? Que sejam com a equipe completa, né? Porque nesse momento não vai completa, então na verdade vai só com a base. E a gente espera que depois possam marcar outros jogos, tá? A última vez que o Flamengo esteve na Paraíba foi em 2013, quando venceu o Campinense por 2-1, com 2 gols de falta de Renato Abreu. Que saudade das faltas do Renato Abreu, rapaz. Pô, as faltas dele fazem muita falta. Pois é, olha só, trazer aqui para vocês que a questão também aqui do Gabigol, né? Porque o PVC trouxe aqui uma informação importante, tá? O jornalista Paulo Vinícius Coelho, tá no UOL agora, afirmou que a diretoria do Flamengo deseja negociar Gabigol, mas teme o ônus político em se desfazer do camisa 10 neste ano, que é eleitoral no clube. Ainda segundo o PVC, a diretoria do Flamengo está cozinhando o interesse do Corinthians. O Flamengo está empurrando com a barriga, diz PVC. Tem uma dificuldade política de negociar o Gabigol. É muito curiosa a situação do Flamengo, porque para o Flamengo terminar com essa especulação é muito simples. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, disse que tem um acordo verbal com o Flamengo. Se existe um acordo verbal, o Flamengo transforma o acordo verbal em documento e diz: toma, Gabigol, basta assinar. E resolve o problema. O Flamengo também está levando em banho-maria, né? O Flamengo está empurrando com a barriga para ver o que vai acontecer na situação do Gabigol com o Tite. O Gabigol já deu uma declaração forte a respeito do Tite, dizendo que todos os jogadores tiveram oportunidade como titulares, menos ele. O Gabigol também disse que sabe que o Tite prefere o Pedro por tê-lo levado à Copa do Mundo e não ele, né? Gabigol. Então o Gabigol está enxergando a possibilidade de ser reserva desse novo Flamengo, diz o PVC, né? Paulo Vinícius Coelho, antes de concluir, ele fala o seguinte: o Flamengo quer negociar o Gabigol, mas não pode admitir. Imagina o Flamengo negociar o Gabigol com o Corinthians e no próximo jogo o Gabigol fazer, se ele fizer 3 gols pelo Corinthians contra o Flamengo no ano de eleição. Então o Flamengo está empurrando com a barriga e o Gabigol está na dele, confortável. E o Corinthians está falando: eu quero o jogador, mas não tenho dinheiro para pagar a multa. O Corinthians só vai contratar se o Flamengo quiser negociar. E o Flamengo aparentemente tem uma vontade louca de negociar, mas não admite isso para que a sua torcida, do ponto de vista político, não acabe sendo, para a torcida não acabe sendo gerando uma pressão e isso seja um tiro no pé. Foi o que afirmou aí o PVC no de primeira do UOL. Rapaz, tá ficando cada vez mais claro que o Flamengo deseja negociar o Gabigol, mas que os dirigentes não têm coragem de fazer isso, né? E vão ficar desmentindo, dizendo que não é real. Pô, o PVC é muito bem informado, pelo amor de Deus. Estamos falando do Paulo Vinícius Coelho. Não joga a conversa fora, entendeu? Aí eles vêm, dão entrevista pro GE, batendo, falando que isso, que aquilo, cita alguma situação por causa da declaração do Mauro César sobre o Evander. Aí fala que não participou do negócio tal, mas estava no negócio anterior. Eles ficam revoltados, tentando esvaziar a situação. Que é covardia. Não é covardia. Cadê vocês para assumirem que querem negociar o Gabigol, mas que estão com medo da torcida, com medo do ano político? Pois é. Tudo é por causa do ano político. A questão não é nem medo do torcedor, não, que eles não estão preocupados com a pressão de fora para dentro, como um deles falou ontem, né? Não estão preocupados. Eles estão preocupados apenas, né, com o ano político. É isso, eleição.
E o Flamengo perdeu mais uma opção aí para o ataque, né? Mais um atacante que agora, né? Mas isso aí também eu já falei para vocês, né? A torcida, mais de 14 mil torcedores do Flamengo queriam o Benjamin Rolaiser, né? Ao invés do Evander, né? O Evander que o Flamengo deve até buscar aumentar a proposta. Dirigentes do Flamengo até me vieram falar comigo no privado. Não, mas peraí, o scout do clube tem os números, o cara foi muito bem, fez muitos gols, muitas assistências, está arrebentando na MLS e tal. Se a gente tivesse a capacidade de contra-ataque, está muito difícil, seria muito bom. É o Flamengo tentando aumentar a proposta. Agora, aí toda aquela questão do Braz se explicando e tudo mais, cara, não vem ao caso. A questão a torcida do Flamengo, sei que vocês não querem se pautar pela torcida, mas a torcida aprova demais um nome que foi oferecido ao Flamengo, Benjamin Rolaiser. Como também a torcida aprovava, né, o Enzo Fernandes e o Marcos Leonardo. Agora, o Marcos Leonardo é uma opção a menos. O Rolaiser ainda está aí. O Flamengo ainda pode ter o atacante, ainda pode não dar mole e perder para alguém. Né, o Benjamin está aí. No Estudiantes, o jogador foi oferecido ao Flamengo. É uma excelente oportunidade. Agora, já tem um a menos. O Santos lavou a égua, né, vendeu, ganhou uma baba. O Santos Futebol Clube, esse aí seria impossível o Flamengo contratar, disputar com esses valores, né? O Santos, né, vendeu então o Marcos Leonardo, tá? Olha só, confirmou ter recebido uma proposta, tá vendendo, né? Uma proposta do Benfica pelo atacante Marcos Leonardo com valores na ordem de 18 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais. A proposta foi formalizada pelo diretor esportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, tem nome de Braz também, durante uma reunião com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Então ele recebeu a visita do diretor esportivo do Benfica, recebeu essa proposta pelo Marcos Leonardo, de apenas 20 anos, né? E chamou a atenção de muitos clubes, inclusive do próprio Flamengo, mas vai saindo aí do Santos, né? Deve ser confirmada a venda, e a proposta é de 96 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Esse aí, o valor que está saindo, não dava para o Flamengo bancar esse valor realmente. Agora, o Benjamin Rolaiser, se for realmente 9, 10 milhões de dólares, né, lá na Argentina eles negociam em dólar, foi em 9, 10 milhões de dólares, levando em consideração que ia gastar 7, 8 para contratar o Evander, vai no Benjamin Rolaiser, mas os caras parece que não querem, né? Não estão interessados. Olha, o Red Bull Bragantino tá de olho em outra joia do Flamengo, outro cria do Ninho do Urubu, né? Quem eles estão tentando contratar é o Lázaro, tá? Atualmente no Almeria da Espanha, com 21 anos. Ele, após ele ter sido vendido por cerca de 7 milhões de euros pelo Flamengo, né? Não conseguiu se firmar lá como titular, atuou em 13 jogos, mas sem marcar gols e sem assistências, tá mal lá. E no total jogou 328 minutos no Almeria, o que dá uma média de aproximadamente 25 minutos por jogo. O Red Bull Bragantino está interessado em adquirir o passe do Lázaro de forma definitiva, buscando aí então acertar a contratação do Lázaro, assim como o Flamengo quer muitos jogadores do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino quer jogadores e crias do Flamengo também, né? É um bom relacionamento e um clube que admira talvez aí os atletas do Flamengo, pelo menos é isso que parece, né? E admira o trabalho do Flamengo também. Eu acho que o Red Bull é um clube também que vem crescendo muito, né? Vocês veem como foi no Brasileiro, como teve lá em cima brigando, né, entre os principais. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e convidar você a acessar o nosso site, paparazorubronegro.com.br. Tem todas as notícias do Mengão, 24 horas por dia. É sensacional. paparazorubronegro.com.br. Vai lá, comparece com a gente aí, dá essa moral, coloca aí na sua página inicial do navegador, você não vai se arrepender. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!